Bom dia, crianças. Bom, nós vamos estudar a continuação do nosso assunto que nós já estudamos. Começamos lá do título Pessoas que vivem em outros lugares, e depois costumes e tradições de outros lugares. Agora nós vamos continuar bem aqui. As pessoas circulam. As pessoas podem se locomover pelos diferentes ambientes da Terra, terrestre, aquático e aéreo. Para circular por esses ambientes, o ser humano inventou diferentes meios de transporte. Então, nós sabemos, gente, que tem o transporte terrestre, que é, por exemplo, o ônibus, né? Tem o cavalo, tem a carroça, tem o carro, o aquático, tem a canoa, tem o barco, o aéreo, tem o avião, tem o jato, e assim sucessivamente. Aí diz assim: os meios de transporte podem ser individuais ou coletivos. Quais são os individuais? Por exemplo, pode ser um carro de passeio, né? Coletivos, pode ser um ônibus, né? Que transporta muitas pessoas. Então, as pessoas vão aos mais diferentes lugares para realizar atividades como trabalhar, fazer compras, passear, estudar, viajar. Bem aqui ele explica o que é coletivo. O meio de transporte coletivo é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo e não pertence a pessoas que o utilizam. Por exemplo, o ônibus. O ônibus coletivo ele transporta estudantes, ele transporta pessoas para o trabalho, né? E não é de nenhum deles, é da empresa, né? O meio de transporte coletivo é da empresa, não é? E tem vários meios de transporte que eles transportam muitas pessoas, transportam cargas, mercadorias, mas ele pertence a uma empresa e não aquelas pessoas que estão, como é que se diz, viajando dentro deles, né? Continuando, diz assim: você reconhece os meios de transporte a seguir? Observe as fotografias e depois responda. Então, vamos observar bem aqui esse meio de transporte. O número 1, aqui é a fotografia do número 1, né? Aí que depois vocês vão associar esses números aqui. Aqui tem assim, Manaus, no estado do Amazonas. Tá bem aqui? Aqui é em Manaus. Aqui a gente vê uma avenida muito bonita, bem arborizada, né? Com árvores. E os carros, eles vão aqui, carro, mas é carro ou seja, carro individual, né? Carro particular, que eu quero dizer. Aí vem o número 2. Tá aqui o número 2. Aqui tem muitas pessoas aqui no ponto, esperando ônibus, né? Metrôs, esperando aqui. Bem aqui tem assim, Recife, no estado de Pernambuco. Então, aqui me parece que é numa estação de metrô, né? Aí vem aqui o 3, Chapecó, no estado de Santa Catarina. Aqui é um ônibus, né? O pessoal está esperando o ônibus aqui para ir para o trabalho, para o estudo, né? Para a escola. Aí bem aqui a gente tá vendo que é um meio de transporte aéreo, né? Aqui diz São José dos Campos, no estado de São Paulo. Um transporte aéreo, um avião. Aí vamos lá. Numere os meios de transporte abaixo de acordo com as imagens acima. Carro, aí você vai olhar qual é a imagem que só tem carros, né? Avião, aí você vai observar onde é que está o número do lá que está o avião. Metrô, que eu falei para vocês que tinha uma estação de metrô, né? Ônibus, então tá muito fácil, né? De enumerar aqui os quadrinhos. Aí vamos para essa questãozinha da outra página aqui do 2. Tem aqui. Você viu que os meios de transporte podem ser individuais ou coletivos. Escreva o nome dos tipos de transporte que aparecem nas fotografias da página anterior. Escreva também o nome de outros que você conhece. Por exemplo, letra A, coletivos. Então, quais são os transportes coletivos que você viu na página anterior? São, por exemplo, você viu aqui o metrô, você viu aqui o ônibus, né? Então, vocês podem botarem aqui. Podem botar metrô, ônibus,
E aí, como ele disse que vocês podem colocar mais outros que vocês conhecem, vocês podem escrever também barco, né? Navio, avião, trem, etc. São vários, né? Que eles não são individual, né? Eles são coletivos, entendeu? Aí vem os individuais. Os individuais, aí vocês vão colocar carro, por exemplo, desses carros bem aqui, que esses carros aqui, eles às vezes são carros de passeio, né? São carros individuais. Então, vocês coloquem carros, carroça, né? Helicóptero, bicicleta, moto e assim sucessivamente. São vários, né? Para diminuir os riscos de acidentes que possam prejudicar a saúde das pessoas, os meios de transporte devem estar em boas condições de uso. Então, quem tem um meio de transporte, ele deve estar sempre levando na oficina para verificar se o transporte está todo com peças novas, se está precisando mudar uma peça, um pneu e assim sucessivamente. Ele tem que estar em boas condições de uso. Nem que seja uma bicicleta, né? Mas ela também é um meio de transporte. Então, vocês... ou seja, é necessário que o dono do meio de transporte ele tenha cuidado com, né? Para ele sempre estar em boas condições de uso. Além disso, as pessoas devem usar itens de segurança e adotar comportamento seguro, respeitando os sinais de trânsito. Qual é o principal item de segurança que a pessoa está usando na fotografia ao lado? Então, gente, o principal item de segurança que ele está usando bem aqui é o capacete, né? O capacete. Mas ele pode usar mais, por exemplo, a roupa mesmo, como essa roupa bem aqui, que é uma roupa toda fechada. Ele pode usar um tênis, que tudo isso ele vai, como é que eu quero dizer? Ele vai facilitar para evitar, ou seja, raladuras em caso de um acidente, né? E assim sucessivamente. Então, a pessoa tem que andar prevenido, porque ninguém sabe, né? Tanto tem que estar com o veículo em boas condições de uso, como ele fala aqui, como a gente também tem que se prevenir. O 4. Alguns meios de transporte são mais rápidos, outros são mais econômicos, outros são menos poluentes. Qual meio de transporte é menos poluente? Contorne a fotografia correta. Aí, bem aqui a gente tá vendo o ônibus, né? E aqui a gente está vendo o metrô, né? Certo? Aí, qual é o que é menos poluente? Então, é esse aqui, viu? Vocês vão circular esse aqui. Vamos lá, bora olhar aqui. Aqui ele diz assim: o escapamento dos ônibus emite gases que poluem o ar. Essa fotografia aqui é do município de Marataízes, do estado do Espírito Santo. Aqui ele diz assim: o veículo leve sobre trilhos, VLT, emite menos gases poluentes na atmosfera. Fotografia no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? Aí nós vamos olhar do outro lado da página. Então, vocês vão circular esse aqui, que ele é menos poluente. Menos poluente por quê? Porque ele libera menos fumaça, ou seja, a poluição dele é pouco. Tem veículo que ele libera tanta fumaça que polui o ar bem rapidinho. Ele deixa fuligem, né, nas coisas, por exemplo, às vezes a gente tá tem pessoas que eles trabalham em comércio, ou seja, nas proximidades de uma avenida grande, de uma cidade grande, e aí passa aqueles ônibus, aqueles carros que são muito poluentes. Então, a pessoa que trabalha naquele comércio, ou seja, que é dono do comércio, ele tem que estar sempre limpando as coisas, porque elas ficam todas com fuligem. Eu digo é porque eu já presenciei isso aí, quando eu vivi lá, morando lá em Teresina.
Então, continuando aí, nós vamos ver essa outra página aqui. As pessoas se comunicam. Para se comunicar com pessoas que estão próximas ou em lugares distantes, você pode usar diferentes meios. As pessoas se comunicam por meio de palavras escritas e faladas, por desenhos, por sinais, por telefone celular, por tablets, por computador. A comunicação por cartas é menos utilizada hoje em dia por causa da popularização da internet e dos aparelhos eletrônicos. O hábito que as pessoas têm de desenhar para se comunicar é antigo e permanece nos dias atuais. Observe a fotografia e a pintura abaixo. Então, aqui tem assim, registro muito antigo em parede rochosa no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Então, isso aqui era uma forma deles se comunicarem, né? Então, isso aqui vocês vão estudar mais adiante em história. Ele vai explicar melhor essas pinturas rupestres, né? Vão explicar melhor sobre essas pinturas rupestres, que aqui era uma forma das pessoas se comunicarem. Às vezes as pessoas não sabiam escrever, não sabiam usar a escrita, então eles faziam o desenho. E aí era nas paredes das cavernas. Aí vem o 2. Quarto em Arles, de Vicente Van Gogh, né? Óleo sobre tela. Então, tá bem aqui outra pintura. Essa aqui é uma pintura mais sofisticada, né? Mais bonita, tá certo? Aí, bem aqui diz assim: relacione as imagens com as alternativas corretas. Pintura representando um quarto e a disposição dos móveis. Será que é a pintura 1 ou é a pintura 2? Né? Você vai botar o númerozinho aqui. Pintura rupestre, representando animais. Será que é a pintura 1 ou a pintura 2? Então, você vai botar bem aqui no outro quadrinho. Aí, ele vai explicar bem aqui o que é pintura rupestre. Inscrição ou desenho feito por povos antigos em rochas ou em cavernas, como eu falei para vocês. Esses desenhos, essas pinturas, elas eram feitas em paredes de cavernas para se comunicarem, né? Agora é a sua vez de se comunicar por meio do desenho. Desenhe em uma folha de papel avulsa o que está sentindo, o que observa nas pessoas, no ambiente à sua volta ou sobre algo que já tenha estudado. Dê um título ao seu desenho e pendure no varal da classe. Nesse caso, você não vai pendurar no varal da classe. Você vai mandar para mim, né? Mandar para mim na plataforma, para mim ver o desenho de vocês. Sejam criativos, façam o desenho e pintem o desenho. Porque muitas vezes o aluno ele faz o desenho, mas não pinta. Então, fica aquela coisa sem sentido, né? Sem cor. Então, o desenho ele tem que ter cor, entendeu? Então, façam com a ajuda de um adulto, leiam mais uma vez e façam o desenho, tá bom? Essa atividade ela é muito boa, ela só tem mais, é só marcar quadro, fazer assim, um círculozinho aqui, outro ali, é bem, muito boa de ser feita, né? Aí aqui vem ainda essa página. Deixa eu olhar bem aqui se tem mais uma outra página. Tem essa página bem aqui. Além do desenho e da fala, frequentemente usamos aparelhos para a comunicação. Observe as fotografias abaixo e escreva V de verdadeiro e F de falso nas afirmações a seguir. Nós temos aqui essa figura, onde tem o 1. Temos essa figura aqui, onde tem o 2. Então, aqui ele diz que é um tablet que pode ser conectado à internet, certo? A moça, ela tá aqui usando o tablet, ela tá se conectando com a internet. Aqui também é um telefone fixo, né? Telefone fixo. Ele fica aqui para fazer ligações. E esse aqui do 3 é um telefone celular que pode ser conectado também à internet. Esse aqui, certo?
Aí, aqui diz assim, aí ele pede para escrever V onde for verdadeiro e F onde for falso. Aqui dentro desses quadrinhos, bota V ou F. Os aparelhos 1, 2 e 3 podem ser usados para comunicação falada e escrita? O que você acha? Usamos o aparelho 2 apenas para fazer e receber ligação? Esse aparelho aqui é o fixo, né? Nos aparelhos 1 e 3, podemos baixar aplicativos para nos comunicar com outras pessoas por mensagem de texto ou compartilhar vídeos e imagens. Tá muito fácil, né? Do jeito que as crianças conhecem a tecnologia, muito bom de responder. Usamos o aparelho 2 para tirar fotografias e ouvir música. O que você acha? Bem aqui no aparelho 2. Será que ele serve para tirar fotografia e ouvir música? Aí o outro. Com os aparelhos 1 e 3, podemos acessar redes sociais. Aqui o aparelho 1 e o 3. Se eles se conectam à internet, né? Será que nós podemos acessar as redes sociais? Então, tá muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Vamos lá. Vamos ver o que vem dizendo aqui agora. Com o professor, leia o texto e responda. Então, vocês vão ler esse texto, gente, com a ajuda de um adulto em casa, porque o vídeo não pode se estender muito, senão daqui a pouco ele acusa que tem que parar, né? Então, bem aqui tem assim, sobre o texto, sobre o que o texto fala. Aí, eu vou dar a dicasinha para vocês responderem. E vocês vão escrever essa questãozinha no caderno, tá bom? Até agora eu não mandei escrever nenhuma questão no caderno, mas essa daqui vocês vão escrever ela no caderno, tá certo? A questãozinha do 4 vai ser escrita no caderno, tá bom? E respondida também no caderno. Então, o que vocês vão escrever aqui? O texto fala sobre a importância de descartar corretamente os lixos eletrônicos, certo? Vou repetir de novo. O texto fala sobre a importância de descartar corretamente os lixos eletrônicos. Então, o texto fala disso, né? Aí vem a letra B. O texto fala sobre riscos para o meio ambiente e para as pessoas. Quais? Então, vocês vão escrever no caderno e responder. Sim, ponto. Aí você vai e responde. O descarte errado do lixo eletrônico pode contaminar o solo e a água. Ponto. As pessoas que entram em contato com esses equipamentos descartados também podem ser contaminadas. Ponto. Agora vamos lá na do 5. Devemos ter alguns cuidados ao usar os meios de comunicação. Não é saudável ficar muito tempo em frente à televisão ou usando o celular. Ponto. Na sua casa, quais são os combinados que você e seus pais ou responsáveis têm sobre o uso desses equipamentos? Então, você vai falar um pouco com sua família, conversar um pouquinho sobre essa pergunta aqui, certo? Sobre essa colocação aqui, tá bom? Muito importante conversar com os pais sobre isso, né? Então, essa resposta bem aqui será uma resposta oral, uma conversa entre você e seus pais, tá bom? Então, conversar direitinho para saber se você deve mesmo usar muito tempo o telefone e a televisão, o que eles vão dizer, né? Como é que você tem que usar, se você tem que saber usar, só nas ocasiões mais necessárias e assim sucessivamente. Então, boa sorte, boa atividade.